Meus amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. Podeis assentar nesse momento. O nosso tema é a intencionalidade na escola dominical no poder do Espírito Santo. Então, nós fizemos aqui uma análise de Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, analisando a função do profeta e do mestre e, naturalmente, a ênfase do mestre no Novo Testamento, como que o profeta e o mestre no Antigo Testamento foram fundamentais para criar toda uma nacionalidade espiritual do povo judeu. Então nós temos ali a literatura de profecia, profetas maiores e menores, a literatura de sabedoria, ambos com perfis diferentes, mas no mesmo propósito de formar o povo de Israel. E no Novo Testamento a gente percebe que essas duas funções permanecem, mas agora debaixo de uma ênfase do Espírito Santo atuando com elas. Tanto o profeta quanto o mestre. E enfatizando a figura do mestre, o mestre no Novo Testamento, ele é aquele que vai construir todo um ensino que permite o crente chegar à maturidade. Então a função do mestre, segundo o Novo Testamento, é ser um instrumento de Deus no ensino para o aperfeiçoamento de cada cristão. Aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento moral, ou seja, todo o aspecto de aperfeiçoamento de virtude do Espírito está ali. Por isso que é um ministério extremamente dependente do Espírito Santo. Embora seja um ministério que envolve vigor intelectual, e o mestre, ele articula palavras, ele articula o intelecto, mas a sua função está debaixo da dependência do Espírito Santo. Por isso que Atos capítulo 13 você tem o quê? Você tem mestres e profetas orando, jejuando e adorando ao Senhor. Mestres e profetas vivendo uma cultura de vida espiritual no exercício da função. O mestre aguarda e espera que o Espírito Santo fale com ele. O mestre espera que o Espírito Santo lhe dê uma direção. O mestre espera que o Espírito Santo enche e, como instrumentalidade da mensagem que ele está transmitindo, aquilo ali vai chegar como flecha no coração daquele que precisa ouvir. E quem faz esse trabalho é o Espírito de Deus. Então, nesse sentido, a função do mestre é extremamente intencional para a cultura de hoje. Então, na primeira aula nós vimos como um tempo que nós estamos vivendo se caracteriza. E percebemos aqui, analisamos aqui que nós estamos numa cultura que os especialistas chamam de cultura líquida, de valores esfacelados, onde a fragilidade, a imprevisibilidade, a incerteza, uma cultura que nada é feita para durar, está presente nas instituições, que inclusive os nossos filhos, nós mesmos, muitas vezes frequentamos, quer por trabalho, quer por estudo. E mostramos também que
a igreja, de uma certa forma, é influenciada por essa sociedade, porque quem chega até nós vem dessa sociedade. Vem muitas vezes com a família esfacelada, vem muitas vezes com a mente confusa. Então aqui está a igreja do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, como dizia o mestre Antônio Gilberto, a igreja ensinando a palavra do Senhor no dia do Senhor, o povo do Senhor. E diante desse quadro cultural de esfacelamento, como que deve ser essa mensagem da igreja? Como que deve ser o ensino da igreja? O ensino da igreja, ele precisa ser intencional. Então o que que nós queremos dizer com intencionalidade na escola dominical? É um projeto de educação cristã, está na página 160, em que a igreja reconhece a característica do seu tempo. Ela sabe que tempo está vivendo. E com base nesse tempo que ela está vivendo, discernindo esse tempo, ela elabora um direcionamento, um propósito, uma organização, um planejamento, processos bem estabelecidos para ir na contramão dessa maneira líquida de viver. Nós falamos na primeira aula que a resposta mais adequada da igreja diante do tempo que nós estamos vivendo é oferecer uma contracultura. Se há um predomínio de dúvida, a igreja tem o que estabelecer uma certeza. E a fé em Cristo, a fé que pregamos, ela dá esse fundamento para vivermos. Enquanto uma cultura geral está dizendo que nada é verdade, tudo é relativo, a igreja apresenta um absoluto. A igreja apresenta uma âncora que dá sentido. A igreja apresenta, como a lição de amanhã vai dizer, a âncora da alma, que é o quê? A esperança cristã. É muito interessante que eu me lembro de Hebreus capítulo 10, que o escritor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus, no sentido de orientá-los a que não abandonasse a fé. A carta aos Hebreus foi escrita no contexto em que muitos cristãos hebreus estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo por causa da perseguição. O escritor aos Hebreus diz assim: não recuem, lembre daquele tempo em que vocês tiveram casas confiscadas, bens confiscados, passaram por prisões, mas no coração de vocês esteve presente aquela grande alegria, porque vocês sabiam que o seu fundamento não estava aqui, mas estava no céu. Com base nisso, o escritor aos Hebreus diz assim: permanecei, perseverai com aquela mesma alegria dos quais vocês foram perseguidos. Os cristãos antigos, eles não sentiam alegria na perseguição porque eram sadomasoquistas. Eles sentiam alegria num ambiente de perseguição porque eles tinham plena convicção que havia algo muito maior, algo muito melhor, algo que transcende a realidade, muitas vezes, ruim que nós passamos. E qual é a tendência da sociedade? Uma ideia muito presente na sociedade hoje é a ideia da
indignação, a ideia da não aceitação de um sofrimento, ou de algo disso, ou de uma injustiça sofrida. E essa injustiça sofrida gera o ateísmo, gera a descrença, gera a incredulidade. Quando um cristão sofre, segundo e à luz do Novo Testamento, aquele sofrimento ele é colocado não no vazio, mas à luz da esperança que ele tem em Deus. Então, nesse contexto, é possível o cristão aprender com o sofrimento, se permitir amadurecer no sofrimento, até mesmo diante até de um quadro médico absurdo, mas você procurar buscar ali o que Deus quer trabalhar e falar à sua vida. E você se permite viver isso. Uns serão curados instantaneamente, outros passarão por aquele processo, mas jamais será outro, porque foram amadurecidos em Deus. E não é essa a mensagem, por exemplo, do livro de Jó? O livro de Jó não responde porque Jó sofreu. O livro de Jó não responde porque o sofrimento veio sobre a vida de um justo. Mas quando Jó ouve Deus falar com ele, não precisa de mais nada. Ele está diante da presença de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, todo sofrimento se torna pequeno. Sabe por quê? Porque a presença de Deus supre. A presença de Deus preenche a mais profunda das dores que nós podemos sentir. A presença de Deus parece que faz a gente transcender a isso. Isso é certeza, isso é convicção. Quem não tem fé no Senhor vai falar que isso é misticismo, é fanatismo, é loucura. Não, não é loucura. Você imagina, irmãos, quando a gente está em grande consagração, profunda consagração, que a cada coisa, cada conversa que você tem, às vezes quando você menos espera, você se pega chorando. Eu falo, que homem eu sou, rapaz, que eu estou chorando por qualquer coisa. Não, o Espírito Santo te torna sensível. O Espírito Santo vai tomando o seu coração, vai trabalhando os vícios que você tinha. Ninguém nem precisa mandar parar. O próprio Espírito Santo vai fazendo você cultivar a virtude no lugar do vício. Vai fazendo você cultivar aquilo que é fruto do Espírito no lugar da obra da carne. Outrora o camarada sentia raiva, fúria. Aí o Espírito Santo habitando significa o quê? A mansidão se estabelece, a temperança se coloca no lugar. Então tudo isso é uma contracultura à sociedade. O que a cultura da sociedade fala pra gente? Ninguém muda a personalidade de ninguém, ninguém muda o temperamento de ninguém. Ô irmãos, quem é regenerado, justificado, santificado, a obra de salvação é algo tão poderosa que ela trabalha no temperamento, ela trabalha na personalidade, ela trabalha no mais interior seu, que de fato ninguém pode mudar, mas o Espírito Santo pode operar, sim. Aleluia, e opera poderosamente. Operou na minha mãe, uma mulher que antes de ter um encontro com Cristo de verdade, era todo final de semana, bem como na cultura do Rio de Janeiro, 2 caixas de cerveja. Era baixinha, 1,5 metro. Qualquer coisa, tem uma expressão que usa lá no Rio, rodava a baiana. O Espírito Santo a tomou, trabalhou, a transformou, ao ponto de ver uma coisa que eu nunca vi minha mãe fazer, que era levar desaforo para casa. É só o Espírito Santo que faz isso.
E não é fraqueza, não. É sabedoria. É confiar que quando você coloca a questão de joelho na presença de Deus, há um Deus que guerreia por você. Há um Deus que guerreia as nossas guerras. Por quê? Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa é a mensagem que a igreja apresenta. Por isso, todo o conceito de intencionalidade na escola dominical tem que concorrer para que a escola dominical funcione de modo que todas essas verdades da Bíblia sejam ensinadas de maneira didática, de maneira planejada, respeitando cada faixa etária, para que todos no ambiente da igreja sejam alcançados. Na página 161, eu cito aqui um professor chamado Paulo Sérgio Negri, que ele nos ajuda a conceituar essa palavra intencionalidade. Ele diz assim: intencionalidade é toda ação consciente, planejada e executada no contexto pedagógico. Ou seja, essa intencionalidade se revela por trás do conteúdo que nós queremos transmitir. Então, nada o que acontece numa escola dominical pode ser ao acaso. Pode ser de maneira aleatória. Tudo há um propósito, tudo há uma causa. Tudo precisa ser muito bem planejado. Eu dou um exemplo aqui, imaginando, por exemplo, que um professor vai ministrar um conteúdo de língua portuguesa. Se ele pega um conteúdo de língua portuguesa, ele vai lecionar, por exemplo, sobre a classe de verbos. E esse assunto faz parte da matéria de língua portuguesa. Ele precisa desenvolver o assunto, preparar o assunto, desenvolver o assunto, a matéria a ser lecionada. Ele tem que pensar em quantos minutos ele vai fazer isso, como ele vai expor isso, que método ele vai usar, que vertente de aula ele vai usar, se será uma aula positiva, a gramática normativa, ou uma aula negativa, que é aquele pessoal que gosta de desconstruir a gramática, que é absurdo. Então, qual é a vertente que eu vou pegar? Tudo isso tem por detrás a intenção. Que gêneros textuais ele vai usar? Que exemplos ele vai aplicar de um texto para falar sobre verbos, por exemplo? Tudo isso, todo esse pensamento é feito antes da aula propriamente dita. O nome disso é intenção. O nome disso é, você tem propósito anteriormente de selecionar recursos para atingir o objetivo. Então, a escola dominical, ela não é diferente. Na escola dominical, nós devemos pensar os seus objetivos, os seus propósitos. Em que aquele assunto ele vai tocar o coração do aluno. E para tocar o coração do aluno, a gente tem que pensar o coração da maneira bíblica, não como a gente costuma pensar aqui no Ocidente, que é separar pensamento de coração. A gente geralmente separa mente e coração. Na Bíblia não, na Bíblia coração é um conceito amplo que engloba pensamento, emoção e comportamento. Então você pega o termo bíblico que aparece no hebraico para coração, guarda o teu coração que é a saída da vida, ali está englobado pensamento, emoção e comportamento. Por quê?
Porque todo comportamento na Bíblia começa por um pensamento que passa para a emoção e transborda no comportamento. A nossa cultura hoje, o pessoal vai mais pela emoção primeiro. Primeiro eu me emociono, depois eu penso e faço. A ideia da Bíblia é muito pelo contrário. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra primeiro toca a mente, desce para a emoção, sentimento, você estabelece uma relação de amor ali. E você se comporta. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há um louvor, nisso pensai. Significa quando a gente pensa na coisa do alto, as nossas emoções não vão ser ordenadas de acordo com as questões terrenas, mas com as questões do alto. Por isso que Paulo diz: a sabedoria que vem do alto, ela é mansa, suave, ordeira. A que tem contenda, a que tem algo exacerbado, isso é animal, terrena e diabólica. Tudo que é do alto traz paz, traz tranquilidade, porque primeiro precisa desarticular um pensamento equivocado para ordenar as suas emoções e então os seus comportamentos serem mudados. Então um professor na escola dominical, ele tem que apelar ao pensamento do aluno, mas sobretudo ele precisa também apelar às suas emoções. Ele vai abraçar a verdade com as suas emoções, e não há nada mais poderoso do que um discurso verdadeiro, acompanhado com um exemplo poderoso que ratifica aquele discurso. Como é bom para um aluno de escola dominical ver que o seu professor tem uma vida santa, tem uma vida pura, é avivado espiritualmente, crê de verdade naquilo que está ensinando, porque experienciou na sua própria vida. O professor que tem a compreensão de que ele é um instrumento de Deus, que vai com seu aluno construir uma experiência de fé. Meus irmãos, os vossos filhos precisam ter uma experiência pessoal com Deus. Eu assisti um grande pedaço de um documentário muito bonito que fizeram sobre irmãs de círculo de oração. Eu esqueci o nome desse documentário, mas estreou ontem. E várias mulheres de experiências com círculo de oração. O nome é Fé Não Fingida. E quantas experiências estabelecidas. Agora, dentre muitas, uma que me tocou foi quando uma líder dali falou assim: construir um ambiente do lar com fé não é só falar de oração com os filhos, de leitura da Bíblia com os filhos. Não, é orar com os filhos, ler a Bíblia com os filhos. No momento de uma tribulação ou de uma causa que talvez é impossível, entrar em propósito com os filhos, para que todos vejam a ação de Deus. E aí você vai criando uma cultura de experiência com Deus. Significa o quê? A gente lê a Bíblia, lê o livro de Atos, vê os milagres que aconteceram em Atos, e a gente está precisando de um milagre agora. Vamos crer que o que está narrado aqui também pode acontecer na nossa vida agora. Olha,
Isso são experiências que são mais poderosas do que qualquer curso de apologética para a defesa de fé. Porque uma criança, um adolescente que cresce, quer em casa ou quer num professor de escola dominical que marca a sua vida, terá injetado dentro dele uma cultura de experiência pessoal com Deus. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. E talvez o professor de escola dominical seja aquela pessoa que, além do conteúdo de fé que ele tem a transmitir, a sua vida junto com esse conteúdo pode marcar para sempre a vida de alguém. Então, no item 2.3 aqui, na escola dominical é preciso pensar a intencionalidade com que lidamos no labor do ensino. Por exemplo, é preciso pensar a existência do currículo de escola dominical. Por que nós usamos aquele currículo? Quais são os objetivos que queremos alcançar com o trimestre? Por exemplo, o trimestre agora que nós estamos estudando no dia adulto sobre a jornada do cristão, ele é um trimestre que mexe muito com a ideia de tudo que acontece na vida de qualquer cristão. Todo cristão tem inimigos diante de ti, e inimigos espirituais, que tentam atrapalhar a sua jornada de fé. Nós temos uma história belíssima, que é a do peregrino, que é um conto, é uma ficção cristã, que conta a história da alma de um cristão, desde o momento em que ele nasce de novo, até o momento que ele atravessa o portão celestial. Aquela trajetória de caminho vai se apresentar uma série de obstáculos. Isso traz a noção para cada um. Por isso que eu, nas aulas até de discipulado, que eu tenho oportunidade de falar, como eu acho importante essa obra do peregrino ser trabalhado nos novos convertidos, com adolescentes, com crianças, simplesmente por quê? Porque John Bonner, ele conseguiu fazer algo espetacular. Ele pegou uma experiência que acontece na vida de qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, e escreveu aquela história como modelo universal. Seja o cristão na China, seja um cristão no Brasil, seja um cristão na Europa, qualquer cristão em nível, que seja na classe social mais abastada ou na classe social menos abastada, qualquer cristão que passar pela experiência de regeneração, ele vai passar pelos obstáculos que o peregrino passa. Por quê? Porque é a vida do cristão. Todo cristão tem a palavra de Deus para ser o norte, o evangelista, apresentando a você o caminho, apresentando você a jornada. Mas todo cristão também vai receber um convite para sair dessa jornada. Todo cristão vai chegar no momento que ele vai se encontrar desanimado da caminhada. Todo cristão vai chegar numa hora que ele vai sentar para orar, para se ajoelhar e orar. Ele vai sentir o céu de bronze, sem resposta nenhuma. Ele vai ser tentado ao tédio, ele vai ser tentado ao vazio, ele vai ser tentado. Mas todo cristão também tem um Espírito Santo que o anima. Todo cristão também tem um Espírito Santo que o renova. Todo cristão também tem um Espírito Santo que o enche. Todo cristão tem lá uma bandeira de uma esperança, apontando o caminho, dizendo: vale a pena continuar a jornada. Que bênção! Todos, em qualquer lugar. Por quê? Porque a jornada de um cristão é a jornada de uma vida. Então, quando nós somos educados com essa verdade da palavra de Deus, como o pastor Elias Torralbo falou aqui, através da arte. A literatura do peregrino,
é a arte a serviço da mensagem. Não por acaso, depois da Bíblia, foi o livro mais vendido. Por quê? Porque é aquela arte de uma literatura universal. É a saga da alma cristã que sai da vida de pecado e entra para o caminho da vida eterna. Então a escola dominical, ela precisa ter essa intencionalidade para trabalhar. Eu falei aqui, pensamento, emoções e comportamento. Se há uma coisa que a gente precisa trabalhar com cuidado na escola dominical, é a faculdade da imaginação. A imaginação dos nossos alunos é um dos campos mais atacados. Há, na área do aprendizado, algumas faculdades muito nobres para o aprendizado acontecer. Muito nobres. A atenção, a mais importante. A memória para você guardar. E a imaginação para você articular o aprendizado. Qualquer tese, qualquer hipótese científica, antes de ser testada, ela foi imaginada numa mente humana. Não houve teste, não houve nada. Houve simplesmente uma imaginação na mente humana. E depois ele vai colocar aquela hipótese, aquela imaginação, à avaliação dos pares. É por isso que a palavra de Deus, ela toma como um cuidado especial a imaginação. Quando o apóstolo Paulo fala, nisso pensai o que é belo, o que é de boa fama, o que é bom, o que? É a imaginação. É você preencher a sua mente e a sua imaginação com os valores do reino de Deus e da palavra de Deus. Agora imagine, como que a imaginação dos nossos alunos está sendo preenchida? Como que ela está sendo alimentada? Que tipo de música está ouvindo? Que tipo de filme está vendo? Que tipo de literatura está se alimentando? Toda imaginação é alimentada com alguma coisa. Seja por mídia, quando a mídia tomou conta e substituiu a literatura, hoje você vê muitos psicólogos preocupados com o impacto, por exemplo, que os aparelhos de telefone celular estão tendo no desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque eles estão cada vez mais passivos. E só dirigidos pela tecnologia. Isso permite que até determinados tipos de transtorno começam a acontecer. Ansiedade, etc. e tal. Porque a sua imaginação está sendo alimentada com algo que não é tão nobre assim. Qual é o papel da escola dominical nesse contexto? Apresentar, desafiar valores, comunicando na imaginação desses que frequentam a nossa escola, valores completamente opostos a isso. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do peregrino. Há coisa mais poderosa do que você contar uma história, aí você vai para a Bíblia. Nós colocamos aqui a perspectiva aqui da intencionalidade nas Escrituras. As Escrituras estão cheias de exemplos de intencionalidade no ensino. Jesus, quando queria ensinar uma verdade, o que ele fazia? Ele ensinava por meio de quê? De histórias. Porque é muito mais fácil a pessoa apreender o recurso por dentro de uma história do que você apresentar por meio de um sistema. Então Jesus pegava uma parábola com um ambiente agrário que todo mundo compreendia
pegava instrumentos simples, sal, luz, e ele dizia assim: olha, vocês têm que ser como isso aqui. Todo mundo entendia o que Jesus estava querendo dizer, porque automaticamente aquilo que Jesus apresentava por meio de uma história acessava o pensamento, tocava a emoção deles, e eles já tinham a vontade deles tocada simplesmente por uma história que Jesus contava. A gente precisa, irmãos, dentro da dependência do Espírito Santo, tocar o coração dos nossos alunos. Não é só a mente, não é só o pensamento. Nesse sentido, as nossas aulas não pode ser uma aula só com exposição de conteúdo. Ela precisa ter mais. Ela precisa ter presença de Deus. Ela precisa ter exemplo falando alto e cativando o interior dos nossos alunos, sabendo aonde você de fato quer chegar, porque isso era o que Jesus faria. E não só Jesus, a tradição cristã deu continuidade a isso. Porque o nosso grande desafio ao longo dos séculos não é que tipo de mensagem apresentar, porque a gente sabe que a mensagem de Jesus, ela é a mesma. Essa mensagem não muda. Mas qual é o desafio que se apresenta? É como que eu apresento essa mensagem. Houve um tempo atrás que na escola dominical não se tinha revista de crianças. Você imagina que crianças de 6 anos de idade, de 7 anos de idade, tinham uma revista de adultos, tal como a gente estudava? Hoje faz sentido isso? Não faz sentido. Mas houve um momento que alguém teve que parar e falar assim: ó, a gente não está comunicando essa mensagem para a faixa etária infantil. A gente precisa enxergar pessoas de dentro da igreja que foram tarimbadas, pastor Elias, com técnicas específicas, e colocar essa técnica a serviço do quê? Do reino de Deus. Quantas pessoas foram chamadas aqui para ser educadores? Coloca isso a serviço do reino de Deus. Quantas pessoas aqui foram chamados para ser psicólogos? Coloca isso a serviço do reino de Deus. Quantos foram aqui chamados para ser qualquer área de uma profissão? Coloque isso a serviço do reino de Deus. O reino precisa disso. Há necessidades que a cada tempo que passa elas vão surgindo e vão acontecendo. Há dons espirituais, mas também há os dons ministeriais que são diversos. O dom de presidir, aquele que é bom administrador. Há pessoas que são tremendamente ministerialmente satisfatórios, exercem a função pastoral, exercem a função de profeta, exercem a função de mestre, mas se colocar para administrar, quebra tudo. Porque tem gente que simplesmente não tem habilidade para gestão. E a igreja também precisa de gestão. A igreja precisa gerir. A igreja precisa saber discernir as prioridades, porque também senão quebra. Então, a todo momento a necessidade vai aparecendo, vai se apresentando, e precisamos estar atentos a tudo isso. Nós não temos mais tempo, eu só vou fechar esse ponto dizendo aqui uma questão que eu acho fundamental, que a gente jamais pode perder de vista. Há 2 áreas da nossa vida, e está aí na apostila, que precisam se desenvolver simultaneamente no exercício do mestre na igreja do Senhor. É a esfera espiritual e a esfera intelectual. Quem é chamado para exercer a função de ensinar, precisa desenvolver essas 2 esferas ao mesmo tempo.
Como que eu desenvolvo a minha esfera espiritual? Um exemplo da própria Bíblia. Não tem como se aperfeiçoar na esfera espiritual sem a disciplina devocional normal que todo cristão sabe. Oração, jejum, adoração ao Senhor. Tempo que eu me consagro a Deus. O mestre, ele não vai ler a Bíblia para ensinar. Ele vai ler a Bíblia para se alimentar. Ele sabe que, em primeiro lugar, ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser tocado pela palavra. Ele precisa ter o seu coração preenchido. Então esquece, não pegue a Bíblia porque você vai pregar ou porque você vai ensinar, porque senão isso se torna pragmático. Leia a Bíblia, ore porque você precisa. Nós não somos ninguém no exercício do nosso ministério sem a nossa disciplina espiritual. Eu preciso que Deus fale comigo por meio da palavra. Em paralelo, cresça intelectualmente. Se você é um professor de escola dominical, você precisa conhecer Bíblia. Você precisa interpretar a Bíblia. Você precisa ler livros de pedagogia, livros de psicologia do desenvolvimento, que te faz compreender melhor o seu aluno. Mas, sobretudo, você também precisa ler livros de pessoas que foram mais crentes do que você. Você pode começar pelos heróis da fé. Você pode começar pelas biografias de pessoas do passado que oravam 12 horas para humilhar você mesmo. Aqueles livros que você pega e que no final você fala: meu Deus, eu não sou crente. Eu costumo dizer aquele livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele só tem duas reações. Ou você concorda em tudo com o autor, ou você termina ele e odeia o autor. Porque parece que ele chega diante de você e fala: rapaz, você não é crente. Não, não é que a gente não é crente. É porque quando a gente está em contato com gente que é mais maduro na fé do que nós, a gente percebe que a gente ainda precisa desenvolver muito. E você está diante de pessoas como essas, isso só te traz o sentimento de humildade. Você precisa aprender com elas. Não cometa o erro de ficar só em leitura técnica. Coloca sempre diante de você a Bíblia como a rainha de todos os livros, mas sempre uma literatura de espiritualidade profunda, de pessoas que ensinaram sobre oração, de pessoas que ensinam sobre o jejum, de pessoas que colocam sua experiência de vida de oração, de vida de adoração, para que isso aqueça o teu coração. E assim a gente aprenda uns com os outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que a nossa escola dominical seja intencional.